Porque os gastos do poder público do Brasil com os tribunais de justiça é o segundo maior entre 50 países analisados pelo Tesouro Nacional. E 4 vezes maior que a média internacional. O levantamento... Só para vocês terem um gosto, tá? Será que eles estão sendo tão ativistas para valerem quanto pesam? Porque os gastos do poder público do Brasil com os tribunais de justiça, incluindo remuneração de magistrados e servidores, é o segundo maior entre 50 países analisados pelo Tesouro Nacional. E 4 vezes maior que a média internacional. O levantamento que reúne dados de 2022 mostra que o Brasil gastou cerca de 1,33% do PIB no segmento, contra uma média mundial de 0,3%. Apenas El Salvador teve uma despesa com tribunais maior que a do Brasil, com 1,59% do país. Democracia, nós estamos na rabeira. Agora, em gasto do judiciário, nós somos o primeiro lugar. Bom, se fosse, na verdade, assim, gastar com o judiciário e ele fazer a melhor prestação jurisdicional do mundo e ser o mais célere e ser o mais competente e intelectualmente desenvolvido, tudo bem. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. 99% dos juízes do Brasil são extremamente trabalhadores, sim, honestos e dedicados e têm vocação. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu quero aqui louvar, inclusive, todos os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, o STJ que virou nada, porque parece que o STJ não tem competência, Pavinato. Não. Porque tudo que entra no STJ, que é a última palavra da lei federal, pode ser reformado pelo STF. Quer dizer, essa competência constitucional do STF está extremamente exacerbada. Não que eu não queira que o ministro do Supremo não tenha competência, eu quero que ele julgue 20 processos por ano, e não 2.000. Porque em toda a Corte Suprema do mundo, Suano, não existe um ministro do Supremo com 200 funcionários, com uma verba milionária, julgando 10.000 processos, recebendo petição de tudo e qualquer lugar. E só despachando com o escritório da família. Não pode, não pode. Nós temos que deixar a justiça ser o juiz que está frente a frente com as pessoas. É o juiz de primeiro grau que erra e acerta e depois ele é consertado pelo grau superior. Agora, a gente fica... Pelo colegiado. Agora, o que a gente fica fazendo todo dia aqui no Brasil? Comentando decisão de um juiz de colegiado que deveria pacificar o Brasil e que está decidindo sozinho. Eu achei que você ia falar de um juiz que dá aula em faculdade, mas que devia dar aula em colegial. Não, desculpa, vai. Receber aula de colegial. Certo. Veja, Suano, nós que somos advogados, a gente encara todos os dias juízes de primeiro grau fazendo muita bobagem. Mas daí o que a gente faz? A gente recorre, a gente conserta, a gente tenta consertar. O juiz do colegiado, como o Pavinato disse, é mais experiente. Ele é o desembargador, ele é o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Agora, o que nós estamos vendo aqui no Brasil? Nós estamos vendo que o Supremo Tribunal Federal, que é aquele Supremo que a gente queria admirar, que a gente não queria ter notícia, que a gente queria simplesmente preservar aquelas 11 pessoas, virou comentário de bar. Não pode! Como é que nós vamos ter um Supremo forte comentário de bar e notícia de cotidiano todos os dias? Porque esse é o nível não tem condição. Exato. Isso. É tudo que a advocacia não quer. Agora eu te pergunto, cadê a OAB Federal nesse pedido, nessa excrescência desse pedido para tirar o passaporte de um deputado? Que é isso? O que é isso aí? Cadê? O que é isso aí que você falou? A OAB Federal? Existe? Não é que é absorvente? Existe a OAB Federal? OAB. Não, ele está confundindo com a OAB, não é. Porque falar de democracia eles sabem, falar de Estado Democrático de Direito eles sabem, e insolenidade de bater palma eles sabem. Agora, onde deveriam estar atuando? No Estado Democrático de Direito, não em definição de democracia. Exatamente, porque agora o Ministério Público vai dizer como é que ele é fiscal da Constituição. Está na mão do Procurador-Geral da República. Eu gostaria de saber aonde está a OAB Federal para opinar, para simplesmente dizer se isso é correto ou não. Ou vai dizer, não tenho conhecimento do que está no processo. Não sou parte do processo. Meus queridos. E o STF também, assim, ele mantém esse poder sobre qualquer presidente, porque então o presidente... Não só por exemplo, presidente, deputado, senador, vice-presidente.
PGR. É igual aquele episódio do Chaves que é o Kiko ou a bola. Ele é o Kiko e ele é a bola. Tipo, Ou seja, um PGR, olha como isso é grave. O PGR é o único legitimado a denunciar um ministro supremo. Exato. Só que o PGR tem um mandato de 2 anos. 2 anos. Pode ser reconduzido uma vez, 4 anos. Se o PGR tiver uma denúncia contra o ministro do STF, ele vai ser louco de denunciá-lo? Não, porque ele passará. Os ministros do STF, não. Os próximos depois do seu mandato. Olha aqui na tarraqueta. Exatamente, está batendo saleno. Então, ou seja, o que o MSTF está fazendo... Aumentar o eles poder. estão se blindando, eles não já concordaram que eles não podem cometer crime de abuso, e agora eles estão se blindando para até aqueles que são legitimados a denunciá-los, se um ministro do STF cometer um homicídio, a culpa foi da arma. Já não vai ter quem denuncie, porque o PGR vai sair e vai continuar sob a jurisdição dele. E chama a atenção que o Cássio, ele não foi colocado ali pelo Bolsonaro. Não foi o Cássio. Sim. Então, também não foi uma escolha tão acertada assim, né? É o que fica à mostra. É uma coisa que é da natureza da política. Quando você entra... mas eles são juristas, eles são juízes, não são políticos. Não. Não. São juristas se viverem de juros. A política, quando você entende a política como relação de poder, que ela não é só isso. Todo mundo se rela. Mas quando você entra e consegue chegar num determinado ambiente que você percebe qual é o poder que você tem, a tua primeira preocupação, em especial aqui no Brasil, é dizer, o que eu faço para, tendo esse poder, eu não permitir que alguém me retire. Eles não estão preocupados, eles vão fazer o que é necessário. Eu lembro quando o Rodrigo Pacheco, esse senhor que agora não é mais quase nada, quando ele foi eleito para presidente do Senado, me perguntaram, eu não vou dizer quem foi o jornalista pegou e falou de fazer uma entrevista, o que você acha? Porque ele é indicado, ele é um cara que tem o apoio do Bolsonaro. Eu falei algo que é uma regra da política. Na política, você tem apenas uma certeza e uma dúvida. A certeza é que vai ser traído. A dúvida é quando. É a mesma coisa que você vê nesses caras quando entram para o poder. É o caso do Cássio Nunes. Ele sabe que ele também vai ser traído. Então a preocupação dele é que momento eu devo trair antes para não dar tempo dele responder. É o que o Cássio Nunes está fazendo. Quando você pega isso daqui, isso aqui é totalmente ridículo o que está acontecendo. Você vê o Scaff quando falou, mas pega 1.000, 2.000 processos, eles não deveriam estar com 1.000, 2.000 processos. É acabar com essa palhaçada de serem uma coisa. Quando você vê uma votação dessa do STF ampliando a própria competência, aí você olha, não é só o Senado, a gente não tem que reeleger nenhum deputado também. Não vale nada. Nem precisa. Mas aí eles têm verba, tem fundo eleitoral e quem está de fora toma no fundo. Então o establishment se chama Senado e em segundo lugar Câmara dos Deputados. Já perceberam que esse establishment nunca muda? E não demora muito, o STF ele já tem algumas armas contra os congressistas, mas eles vão criar novas formas de se tornarem ainda mais blindados também em relação aos congressistas. Eles já são blindados. Já são blindados, mas eles vão avançando cada vez mais. Essa ditadura do jeito que está, ela não tem como reverter, a não ser mesmo, porque, volto a dizer, o Executivo e o Legislativo, eles já viraram peças de decoração. Já viraram. Quem que é o presidente Lula hoje? O que ele soma na sopinha das letras? Nada. Ele não me toque, não pode falar nada. Ele não soma nada. Ele tá praticamente senil, tá falando coisa com coisa. Legal você ter falado isso, que eles vão avançar cada vez mais na blindagem, na autoblindagem, para que ninguém o atinja. Aí a preocupação vai ser do parlamento. O que o parlamento vai dizer? Mas peraí, nós estamos sendo agredidos. Como é que nós vamos nos blindar? A resposta está dada imediatamente pela configuração deles e pela lógica interna do funcionamento do parlamento. Sabe como é que eles vão se blindar? Fechando com o judiciário, no caso, fechando com o STF. Aí vão se blindar STF, Legislativo e Executivo contra o povo. Mas o problema do Legislativo é o seguinte, eles se blindam junto com o STF por esse mandato. Só. Porque depois fica só o STF blindado. Mas aí que está o detalhe, aqueles que vão entrar, eles já vão entrar com um escudo preparado. Resta saber quem vai ter
a honradez e a bravura de dizer: esse escudo não me interessa porque está destruindo. O cara não precisa nem ser bom. Está destruindo o gado que nos alimenta, que é esse povo chamado cidadão, que é o cidadão que compõe esse povo, que está trabalhando feito um desgraçado para preservar as benesses que ele tem. Aquilo que o professor Oliveiros falava. Ação política forte é ação política fraca. O que é ação política forte? Aquele que quer entrar para a política para executar projetos e transformar a realidade. Que é a ação política fraca? Aquele que entra para a política para se aproveitar da máquina e receber as benesses. Todos os passos deles são lógica de poder para não perder os seus privilégios. É o que a gente tem aí, com todo respeito. E aí, Pavinato, foi uma coisa na época, no momento da eleição do Hugo Mota. Todo mundo tal, não porque vai ter a cadeira do vice, é quase ser vice-campeão. Vice-presidente é como ser vice-campeão. Com todo respeito, não leva medalha de prata para casa e não sai para porcaria nenhuma. Vai esperar o cara viajar. Fernanda Torres no Oscar. Mas é isso aí. Qual deveria ser a nossa preocupação? O cálculo estratégico é quantos deputados nós precisamos para fechar e não permitir que avance nenhuma pauta desses cretinos. Porque aí a gente vai para porrada, mas a gente consegue simplesmente impedir, bloquear, esqueci agora o termo, bloquear, obstruir as pautas e podemos negociar pauta contra pauta. Não é a defesa de um ou de outro. Por isso que foi um erro ter colocado o Hugo Mota. Por isso que foi um erro ter aceito o Alcolumbre. Suano, eu vou te dizer uma coisa. A única coisa que está destruindo o Brasil é você ter um poder que não tem limite. É só isso, mais nada. Todo mundo acerta, todo mundo erra, governo a gente troca, a gente vota em outro, deputado, senador, você troca, você mantém. O problema é que quando um poder passa do seu limite, por exemplo, julga a própria competência quando a competência é de lei. Eu vou falar uma coisa, espírito das leis, Montesquieu. Por que tem que limitar o poder e triparti-lo? Porque um poder, ele tende a abusar, ele tende a cair no autoritarismo. Aí você para e pensa, por mais que tenha esse discursinho, essa lenga-lenga desses jornalistas vendidos, desses prostitutos influenciadores, né, que antes tinham vergonha na cara e hoje o dinheiro tirou, eles falam assim, não, mas é que o Tribunal, o Supremo está, são tempos excepcionais. Não, ou é Estado de Direito ou é Estado de exceção. Tempos excepcionais. Agora, tem uma outra coisa, para pensar. Alguém consegue me responder qual é o limite do Supremo hoje? Não tem. Nenhum. Então, alguém consegue pensar num caso prático em que o Supremo se limita? Nenhum, não há. E quando um poder não tem limite, esse poder é o tirano. Não tem limite, que realmente está de cair da bunda, tá? Como de se esperar, o presidente do MSTF, Luiz Roberto Barroso, decidiu que os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin não estão impedidos de julgar Jair Bolsonaro no caso da suposta trama golpista de 2022. A defesa do ex-presidente havia apresentado uma petição pedindo que Dino e Zanin não participassem do julgamento. Aí você veja, o Alexandre, suposta vítima, Zanin, já tendo julgado, já tendo se negado a julgar, porque foi autor, né, foi advogado de uma das ações contra Bolsonaro, e também por ser padrinho, afilhado de casamento de outra suposta vítima, o presidente Lula, o Flávio Dino envolvido até o pescoço, né, se é que o tem, do 8 de janeiro. E quem é que julgou isso? O juiz que venceu o bolsonarismo. Então tá tudo errado, tudo errado. Agora, por outro lado, lá no STF, você acha que todo mundo está preocupado com as aparências? Não, porque o ministro Cássio Nunes Marques, ele reforçou a maioria no STF que vota pela ampliação do foro privilegiado nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele. Mesmo após a saída da função. Já tinham votado pela ampliação do foro o relator Gilmar Mendes, que foi seguido por Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, que não devia saber o que estava fazendo ali, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O novo entendimento deve ter impacto em processos como os que envolvem Jair Bolsonaro, que teve pedidos de investigação relacionados à atuação no cargo remetidos à Justiça Federal na primeira instância após o fim do mandato. Caso a impetrepação, porque isso não é interpretação, é impetrepação
dessa proposta, veja, proposta de um ministro, se torne válida, os processos relacionados ao exercício da função de Bolsonaro também retornarão ao STF, mesmo depois do término de seu mandato como presidente. Ou seja, legislativo não serve para nada, Scaff. É isso que eu ia falar. Aí um detalhe. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.